Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. A Lua acabou de passar pela quadratura Vênus, foi 7h13 da manhã o aspecto de quadratura. Mas agora, 9h01, Vênus chega a um trígono a Saturno. Então, Vênus vai trazendo bastante do clima para esse dia. Porque até em termos de aspecto da Lua, vai demorar muito para a Lua chegar ao próximo aspecto. Basicamente 24 horas, que vai ser o ponto exato, quando ela terá um aspecto com Mercúrio. É um aspecto de trígono, é um aspecto fácil. E a gente vai andar pegando aqui no período da manhã um pouco desse afastamento aqui, né, da Lua em relação a Vênus numa quadratura. Então, eu penso que a quinta-feira vai ser um dia para poucas coisas, assim, no sentido de ousadia. Porque mesmo que Vênus esteja chegando ali ao trígono com Saturno, e como Vênus também não é tão rápida como a Lua, ela vai mantendo essa influência, mas o Saturno está em Áries, né, que é o ponto de queda, e também é o ponto onde Vênus tem o detrimento. Isso não vai criar uma grande empolgação. Evite arriscar muito com dinheiro, com aquisições, no campo estético, no campo de artes, artesanatos, você utiliza isso nas suas atividades. E cuidado no humor também, porque Vênus é um planeta de alegria. Mas como ela se encontra até num aspecto fácil, mas que não é uma configuração que vai elevar tanto isso. Então, assim, eu penso que o clima ele ficou muito equilibrado, porque a natureza dos aspectos, né, que vêm são boas, mas os planetas estão fracos. Então, vai ficar um dia mais comum, tá? E aí, na quinta é isso, a Lua passou pela quadratura Vênus e Vênus chega ao trígono a Saturno, 9h01 da manhã. Quando for ali para o período da tarde, nós vamos começando já a perceber o trígono entre a Lua e Mercúrio. É bom para a Lua porque ela está em Escorpião, que é o ponto da queda, e o Mercúrio está na casa da Lua. Então, só essa recepção vai acrescentando mais favorecimento. Mas o Mercúrio está bem lento em Câncer e para ele, sim, não tem tanta facilidade. A gente se beneficia assim de assuntos que dependem do processo de análise, de aprofundamento, de detalhes. Mas como o Mercúrio está muito lento, evite assim ficar preso a essas coisas. Se você tiver, por exemplo, que resolver uma questão e ficar amarrado na solução daquela questão e não passar adiante, não é bom. Então, assim, por mais que a gente tenha um clima assim que favoreça aprofundamento e detalhes, o excesso é ruim. Então, fique atento, faça aí sua autoanálise. Se você perceber que está ficando muito pressionado ali, né, com assuntos muito minuciosos, alivie um pouco, porque o que está atrapalhando é a fraqueza dos planetas, né, nesses momentos aqui de quinta-feira nos aspectos. É isso que está atrapalhando, porque a gente tem Vênus trígono Saturno e depois a Lua se aproximando de um trígono a Mercúrio, mas como Mercúrio, Saturno, Vênus estão todos ali fracos, né, isso não vai acrescentar um grande humor, tá? Então isso faz com que a quinta-feira seja um dia mediano. Eu recomendo, olha, se você estiver buscando o melhor momento para início de alguma coisa, eu recomendaria outro, sim, você escolher um outro momento. Porque aqui fica tudo muito comum, né? Principalmente esse trígono entre Lua e Mercúrio. Ele é bem comum, ele não tem uma característica de avanço, assim, vibrante, de expansividade, não. Ele é meio fechado, assim, né? Então, a gente vai pegar um pouco desse clima. Aí, o que acontece? Isso vai ser esse trígono amanhã, 7h17. Se você já estiver marcando suas coisas para amanhã e organizando suas atividades, então das 7h17 às 12h34 tem oposição entre Lua e Marte. E é uma oposição muito rígida. Ela tem o benefício da recepção mútua, né? Porque a Lua está na casa de Marte, o signo de Escorpião, e a gente tem Marte ali transitando no signo de Touro, que é a exaltação da Lua. Mas é uma oposição e as oposições sempre têm essa indicação de questões externas que atrapalham os resultados. Então, se você tiver que dar um passo grande, tem que ter atenção, tá? É o que eu sempre falo, as recepções ajudam a aliviar o clima, mas elas não eliminam a natureza do aspecto. Então, o problema existe, mas depois você resolve. Agora, outra coisa também é o clima, né? Porque é uma oposição em signos fixos. E os signos fixos têm uma representação de manutenção, de rigidez, né? O próprio termo fixo, né? A palavra significa isso, uma manutenção da coisa, fixação. E esse período das 7h17 às 12h34, ele fica nesse campo, tá? Então, é ruim, por exemplo, para resolver problemas.
tem péssima qualidade, por exemplo, para diálogo, ele é muito rígido, é bem oposto de conciliação, de interação. Então, acaba sendo um período da sexta-feira bem ruim. Evite para inícios em qualquer assunto e atenção no clima também, não vai ficar comprando briga aí desnecessariamente, tá? Depois tem um alívio, tá? Mas aí das 12h34 até 14h10 a gente vai ter um alívio. Mas amanhã eu volto e a gente conversa mais, porque tem muita coisa ainda nessa semana, né? Então, uma ótima quinta para vocês e até amanhã.